Preparem-se para uma viagem no tempo, porque hoje a gente vai mergulhar fundo na história das medidas. Essa, das medidas. Tipo, a gente usa todo dia, mas raramente para pensar nelas, né? Verdade. E a gente vai voltar lá atrás, tipo, antes dos faraós, Nossa. para entender como a humanidade saiu de medir as coisas com o próprio corpo para usar, sei lá, lasers e átomos. Caramba, que interessante. É sério. A gente vai desvendar como essa saga épica nos levou ao sistema que a gente usa hoje. É mesmo. E olha, já vou avisando, teve até revolta no meio do caminho. Revolta. Mas para nos guiar nessa aventura, chamei um expert de mão cheia. Então, o que acha de começarmos essa jornada? Vamos nessa. É fascinante pensar que a necessidade de medir surgiu junto com a própria linguagem, né? É verdade. Afinal, para falar tem muitos peixes, a gente primeiro precisa saber contar. Faz sentido. E aí, as primeiras civilizações começaram a usar o que tinham à mão. O corpo humano. Ah, entendi. Daí surgiram medidas como o cúbito, baseado no braço faraó, ou o pé, que, bem, você já pode imaginar de onde veio. Imagina o caos, né? Cada farol com um tamanho de braço diferente. E fala, essas medidas personalizadas causavam muita confusão. Com certeza. Imagina tentar construir uma pirâmide quando cada pedreiro usa o próprio pé para medir as coisas. É verdade. E ia dar tudo errado. A falta de padronização era um problemão e com o tempo ficou claro que precisávamos de um sistema mais universal e confiável, sabe? Sim. Mas a mudança, como você já adiantou, nem sempre foi fácil. Teve a revolta do quebra-quilos no Brasil, por exemplo, que mostra bem a resistência que a padronização das medidas enfrentou. Pois é. Parece até piada, né? Quebra-quilos. Mas é um exemplo incrível de como as pessoas se apegam aos seus costumes. Bom, mas no fim das contas, o sistema métrico prevaleceu. E em 1960, surgiu o Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. O que ele trouxe de tão revolucionário assim? O SI trouxe a tão sonhada padronização global. Ele facilitou a vida de todo mundo, principalmente nas áreas de ciência e comércio internacional. Imagina só, cientistas do mundo todo falando a mesma língua, sem risco de erros de conversão. Nossa, verdade, que maravilha. E claro, o SI também simplificou as equações científicas, o que foi um avanço e tanto. Então quer dizer que o Oresse é tipo a ONU das medidas. Tipo isso. Uma entidade que une o mundo em torno de um objetivo comum. Exatamente. Mas e como funciona essa estrutura? Quais são os pilares desse sistema? E no coração do SI estão as 7 unidades de base: metro, segundo, quilograma, ampere, Kelvin, candela e mol. 7. Nossa. Cada uma delas mede uma grandeza fundamental. Certo? E a partir delas derivamos todas as outras unidades. As 7 unidades para dar conta de tudo. Parece até mágica. Me explica melhor como cada uma delas é definida, começando pelo metro, por exemplo. Ele sempre foi definido pela distância da Terra ao Sol, certo? Que nada. Essa era a ideia inicial, mas acabou não rolando. O metro já foi definido como uma fração do meridiano terrestre. Depois, por um protótipo físico de platina e irídio, hoje em dia ele é definido pela velocidade da luz no vácuo. É incrível como a tecnologia impacta até a forma como medimos as coisas, né? Ou seja, se a velocidade da luz mudasse, o tamanho de tudo ia mudar junto. Exatamente. Seria um caos total. E o segundo, como ele é definido? O segundo, que mede o tempo, também passou por várias definições. Antigamente, ele era baseado na rotação da Terra. Sim. Mas hoje em dia, a gente usa a libração de átomos de césio. Caramba. É uma precisão absurda. Imagina, se a gente desacelerasse o tempo por um fator de 10, 15, até o ato de piscar os olhos ia parecer uma eternidade. Nossa, muita precisão. E o quilograma? Ele sempre foi aquele pezinho de metal que a gente vê em filme, né? O quilograma é o rebelde do grupo. Ele ainda é definido por um protótipo físico internacional. É mesmo. Um cilindro de platina e irídio guardado a 7 chaves na França. Que chique. E essa dependência de um objeto físico tem causado alguns problemas. Tanto que estão buscando uma definição mais estável e universal. É como se o quilograma ainda estivesse preso lá na revolta do quebra-quilos, resistindo à modernização. Coitado do quilograma. Parece que ele precisa de um abraço. E as outras unidades de base, como elas entram nessa história? Elas têm papéis super importantes. O ampere, por exemplo, mede a corrente elétrica. E a definição dele tem a ver com a força entre dois fios condutores, sabe? É como se a gente pudesse sentir a eletricidade. Legal. E o Kelvin, a candela e o mol? Confesso que esses nomes são meio intimidadores. Calma, que não mordem. O Kelvin é a unidade de temperatura termodinâmica. Tá. E a referência dele é o ponto triplo da água, onde a água existe como sólido, líquido e gás ao mesmo tempo. Nossa, que loucura. A candela, por sua vez, mede a intensidade luminosa, ou seja, a potência da luz. E, por último, mas não menos importante, temos o mol, que mede a quantidade de substância.
É essencial para a química porque lida com quantidades enormes de átomos e moléculas. Nossa, cada unidade com sua peculiaridade. E além dessas 7 maravilhas, o SI tem outras unidades, né? Tipo, como a gente mede a velocidade, a força, a área. Exatamente. Essas são as unidades derivadas, que são combinações das unidades de base. Ah, entendi. A velocidade, por exemplo, é medida em metros por segundo, ou seja, metro dividido por segundo. A força é medida em newtons, que, por sua vez, é quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Uau. Faz até equação matemática. E tem aquelas unidades que a gente usa no dia a dia, tipo litro, minuto, hora. Elas também fazem parte do SI. Ótima pergunta. Elas não são unidades de base do SI, mas são aceitas para uso junto com ele. É como se fossem convidadas especiais que facilitam a comunicação no dia a dia. Entendi. É tipo usar apelidos carinhosos para as unidades, né? Mas falando em nomes, como a gente garante que todo mundo escreve os nomes e símbolos das unidades do jeito certo? Tem um manual de instruções. Tem sim. E é super importante seguir as regras, para evitar confusões. Por exemplo, os nomes das unidades, quando escritos por extenso, começam com letra minúscula, mesmo quando homenageiam cientistas, como Ampere, Kelvin ou Newton. A única exceção é o grau Celsius, que é escrito com inicial maiúscula. E os símbolos, eles seguem a mesma regra. Quase! Os símbolos das unidades são escritos em letra maiúscula quando homenageiam cientistas, como A para Ampere e K para Kelvin. Mas nos outros casos, são escritos em letra minúscula, como IN para metro e S para segundo. E lembre-se, os símbolos nunca vão para o plural. Então, quilômetros para quilômetros está errado. Que tristeza. Mas pelo menos a gente pode usar os prefixos para simplificar na vida, né? Tipo quilômetro, milímetro, megabyte. Exatamente. Os prefixos são essenciais para lidar com grandezas muito grandes ou muito pequenas. Imagina ter que escrever a distância entre a Terra e o Sol em metros. Usando o prefixo giga, a gente expressa essa distância em gigametros, o que é muito mais prático. Falando em distâncias astronômicas, você sabia que existe até um prefixo para representar 1024? É o iota, que significa monstruoso em grego. E no outro extremo da escala, temos o iocto, que representa 1024, ou seja, algo incrivelmente minúsculo. É incrível como a gente consegue usar o mesmo sistema para descrever coisas tão diferentes, né? Desde a vastidão do cosmos até um mundo subatômico. E isso tudo graças à padronização e à lógica do SI. É como se o SI fosse um super-herói que organiza o caos das medidas, né? Mas voltando à Terra, a gente falou da revolta do quebra-quilos no Brasil. Como foi que esse movimento surgiu? E por que as pessoas eram tão contra o sistema métrico? No final do século XIX, o Brasil ainda era um país predominantemente rural, e as pessoas estavam acostumadas com as medidas tradicionais, como a braça, a légua e o alqueire. O sistema métrico decimal que vinha da Europa era visto como algo imposto pela elite, e a população se sentia ameaçada, como se estivessem perdendo a sua identidade cultural. É como se as medidas tivessem um significado que vai além dos números, né? Elas representam costumes, tradições e a forma como as pessoas se relacionam com o mundo. Com certeza. E a revolta do quebra-quilos é um lembrete de que as mudanças precisam ser feitas com diálogo e respeito à cultura local. Mas no final das contas, o sistema métrico se tornou padrão oficial no Brasil, né? E hoje em dia, a maioria das pessoas nem se lembra que houve resistência à sua adoção. Exatamente. E isso mostra a força da padronização e da busca por um sistema de medidas mais universal e eficiente. Mas e aí, além das unidades de base, derivadas e dessas convidadas especiais, tem mais alguma categoria de unidades no SI? A gente ainda tem as unidades que são aceitas em áreas específicas. É como se fossem unidades especialistas que dominam um campo particular do conhecimento, sabe? Tipo, assim, cada área tem seu próprio jargão, suas próprias ferramentas. Me dá uns exemplos para o entender melhor. Claro, na navegação, por exemplo, a gente usa a milha náutica e o nó, que mede a velocidade dos navios. Já na joalheria, a gente usa o quilate para medir a massa das pedras preciosas. E pensar que tudo isso começou com a gente medindo as coisas com o corpo, né? É incrível como a nossa necessidade de medir evoluiu junto com a humanidade. Com certeza. A história da metrologia é uma janela para a história da ciência, da tecnologia e da própria civilização. E a gente viu como essa busca por precisão e padronização nos levou ao sistema que usamos hoje, com suas 7 unidades de base, as derivadas, as suplementares e até as convidadas especiais e as especialistas. A gente mergulhou de cabeça nesse universo, né? Desde os faraós, medindo com o braço, até os átomos vibrantes definindo o segundo. Mas e aí o que a gente tira de lição dessa aventura? Acho que a principal lição é que as medidas são muito mais do que números. Elas refletem a nossa cultura, a nossa história e a nossa busca por entender e organizar o mundo ao nosso redor. E a revolta do quebra-quilos nos mostrou que a gente não pode impor mudanças sem levar em conta a cultura e os costumes das pessoas, né? Exatamente. A gente precisa de diálogo, respeito e compreensão para que as mudanças sejam realmente positivas e eficazes. E para quem ficou curioso para saber mais sobre esse mundo fascinante da metrologia, o que você recomenda?
Ah, existem livros e sites incríveis que contam a história das medidas, explicam o SI em detalhes e mostram como a metrologia está presente em tudo que a gente faz. Vale a pena explorar. E você, ouvinte, já parou para pensar como a capacidade de medir moldou a nossa civilização? Como a busca por precisão impulsionou a ciência, a tecnologia e até a arte? É fascinante perceber como a metrologia está presente em todos os aspectos da nossa vida, desde a construção de um prédio até a receita de um bolo. Pois é. A gente espera que vocês tenham curtido essa viagem no tempo e tenham aprendido um monte de coisas sobre o mundo das medidas. E que continuem curiosos, questionando, explorando e medindo o mundo ao seu redor. Um grande abraço a todos e até a próxima.